Invocando a proteção de Deus em nome do povo paraense, iniciamos nossos trabalhos. Iniciaremos, como de praxe, de acordo com o regimento da Casa, pelo pequeno expediente. E no pequeno expediente temos o deputado Carlos Bordalo inscrito para se pronunciar, quem eu convido a ocupar a tribuna. Senhor presidente, nobres pares, em especial a deputada Charão, que está aqui, nossa companheira Andréia. Senhor presidente, algo grave, mas muito grave, ocorreu em Mãe do Rio. Mãe do Rio tem um galpão do agricultor, há muitos anos. E a prefeitura, na gestão atual, resolveu realizar uma obra no galpão, uma chamada obra de revitalização, de reforma. Acabou que esta obra desabou. Bastou uma chuva que ela desabou. Foi tudo para o chão. Imaginemos que este desabamento ocorresse quando o galpão já estivesse em funcionamento. O risco, a vida dos trabalhadores deste galpão, feirantes, comerciantes, carregadores, o risco, a vida dos clientes, dos usuários, da população que estivesse ali naquele momento. Quantas vidas poderiam sofrer riscos graves? O Ministério Público do Pará e o Tribunal de Contas dos Municípios estão sendo provocados por mim hoje. Eu estou solicitando uma auditoria nos recursos aplicados nesta obra. Quanto foi a previsão de custo dessa obra? E o que efetivamente foi investido na obra? A população de Mãe do Rio não pode ficar sem esta informação. Depois que se realize uma vistoria e um laudo técnico para saber como esta obra será continuada, no projeto desta obra, nos seus pilares. E, ao mesmo tempo, estou encaminhando a mesma provocação ao Ministério Público do Estado para que abra um procedimento específico para investigação desta obra. O dinheiro público é sagrado. O dinheiro público não pode ser investido de qualquer forma. E o dinheiro público tem que ser aplicado efetivamente naquilo para o qual foi destinado. Eu me solidarizo com a população de Mãe do Rio, me solidarizo com feirantes, com comerciantes, com a população que utiliza deste equipamento tão importante para a economia do município, e peço providências urgentes. Providências ao Ministério Público do Estado, providências ao Tribunal de Contas dos Municípios, para que o erário público seja garantido
na sua transparência e na sua aplicabilidade real, e seja assegurado a segurança para a população e os usuários deste galpão do agricultor e Mãe do Rio. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, eu convido o deputado Disseu Tenkaten a se pronunciar. Bom dia, presidente, deputado Chicão, bom dia aos colegas parlamentares presentes, bom dia aos servidores dessa casa, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através dos canais oficiais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Eu quero, no início do meu pronunciamento, nesse pequeno expediente, anunciar que no próximo dia 3 de dezembro nós estaremos realizando a primeira corrida da Alepa. Eu quero aqui agradecer ao presidente Chicão pela parceria na realização desse evento, parceria enquanto presidente deste poder e também como parlamentar, que colaborou efetivamente para que isso fosse possível. E é muito bacana a gente poder fazer com que a Alepa também realize eventos dessa natureza, né, de incentivo à prática do esporte, porque nós sabemos hoje a importância que o esporte tem para a saúde da população. E praticamente todos os poderes já realizam as suas corridas, né? Já é até uma tradição. Nós temos anualmente a corrida do Ministério Público, a corrida da OAB, nós temos a corrida do Tribunal de Justiça, e a partir desse ano nós vamos começar a ter também a corrida da Alepa. Então, os convites aí vão chegar para todos os gabinetes. Nós abrimos virtualmente 1.000 inscrições gratuitas que se encerraram no mesmo dia da abertura. Tivemos aí o preenchimento das vagas, né, para ver o tanto que a nossa população tem buscado a prática do esporte como uma alternativa para o bem viver, né, para o viver melhor, para ter uma saúde de qualidade. Então, quero reiterar aqui esse convite e agradecer ao presidente Chicão por essa parceria. Quero também comemorar, presidente, a nossa aprovação do PPA na data de ontem. Nós conseguimos aqui finalizar um trabalho que o governo iniciou no início do ano, e aí fica o meu reconhecimento à equipe de governo, que fez de fato um processo democrático e participativo. Afinal, o governo do Estado se fez presente, deputada Andréa, em todas as mesorregiões, ouvindo a população para a elaboração da sua principal peça orçamentária, que traz todas as metas e diretrizes para os próximos 4 anos. E aí também comemorar que nós tivemos aqui o acatamento de uma série de emendas parlamentares. Quando eu cheguei nessa casa, em 2015, que nós éramos oposição, deputado Bordalo, a coisa mais difícil era um deputado conseguir lograr êxito numa emenda de alguma peça orçamentária, seja no PPA, seja na LDO ou na própria Lei Orçamentária Anual. E agora a gente consegue ter um protagonismo maior. Isso é importante, afinal, os parlamentares vivem a realidade cotidiana do seu povo, das suas regiões, e com certeza as emendas elas contribuem muito para o melhoramento das peças orçamentárias. Então, a nossa bancada conseguiu aprovar emendas importantes. Eu quero aqui, em particular, comemorar uma emenda da minha autoria
no valor de R$ 1 milhão, que vai garantir a previsão orçamentária necessária para a reforma completa da Escola Gabriel Pimenta, em Marabá. A Escola Gabriel Pimenta, que fica localizada no distrito de Morada Nova, que é um bairro grandioso, um bairro maior do que muitos municípios do estado do Pará, um bairro que envolve ali uma série de vilas, como Vila Murumuru, que contempla também um quantitativo grande de projetos de assentamento, que tem no seu entorno residenciais do Minha Casa Minha Vida, como Tiradentes, Jardim do Éden. Então, a reforma dessa escola representa muito para a comunidade escolar, que depende do Colégio Gabriel Pimenta para ter a garantia, né, do ensino médio. Hoje temos aproximadamente... Mais um minuto, deputado, por favor. Nós temos aproximadamente 700 alunos matriculados na Escola Gabriel Pimenta, que cursam ali o ensino médio regular e que também cursam o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, quero aqui parabenizar, né, os alunos, os professores da Escola Gabriel Pimenta, que sempre lutaram nesse propósito, e dizer que o nosso mandato está muito feliz em poder, né, estar também colaborando de forma direta nessa conquista. Quero aqui cumprimentar o vereador Maguila, está com a companheirada aí lá de Pau d'Arco. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis aqui. Estamos aqui para somar com a região sul do Pará sempre. Deputado Chicão, muito obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Obrigado, deputado Disseu. Obrigado aí pelas palavras referente a essa presidência. Vossa Excelência sempre, quando tem a oportunidade, manifesta o carinho pelo trabalho dessa mesa diretora. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, passaremos, portanto, ao horário de liderança. Estamos no horário de liderança, hoje, de fato, não de direito, deputado Bordalo. Senhor presidente, seguindo na prestação de contas do terceiro mandato do presidente Lula, ontem o governo do presidente Lula lançou o programa para alunos com portadores de deficiência em escolas comuns. O presidente Lula e o ministro da Educação elaboraram um plano para tornar a educação pública acessível a todos os estudantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nessa terça-feira, 21/11, o plano de afirmação e fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Na prática, é uma forma do governo ampliar o acesso de alunos com deficiência nas escolas tidas como comuns, ou seja, sem exclusividade para esse público. É integrá-las aos outros alunos, em vez de separá-las. O presidente Lula afirmou que a inclusão o motivou a querer governar o Brasil novamente, abre aspas, cuidar de gente é muito difícil, embora seja a coisa que menos custa à União, fecha aspas, disse o presidente. Desde o primeiro momento do seu governo, estava selado o compromisso com a educação inclusiva. No primeiro dia de mandato, revogou o decreto da exclusão, dizendo não à escolarização segregada
no país. Um decreto baixado pelo governo anterior, deputada Andréia. Ele revogou no primeiro dia. O ministro Camilo Santana garantiu condições para os estudantes autistas estarem, abre aspas, dentro das salas de aulas comuns, fecha aspas. Essa foi outra violência cometida no governo anterior, segregando os alunos autistas, reforçando a ideia do preconceito. E o ministro ainda apontou falta de acessibilidade na infraestrutura atual. Apenas, senhores deputados e senhoras deputadas, 50% das escolas possuem banheiro inclusivo. Apenas 50% de todas as escolas do país. A meta, estipulada junto ao Ministério da Educação, é de ter, até 2026, mais de 2 milhões de estudantes com deficiência integrados em aulas comuns. Mais uma boa notícia para o Brasil, graças a Deus, e vamos seguir trabalhando para tornar o Brasil um país cada vez menos desigual, menos injusto, mais inclusivo e mais humano. Esta é a missão do governo do presidente Lula. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais deputado inscrito no horário de liderança, portanto, entraremos no horário do grande expediente. Eu convido a se pronunciar no grande expediente o deputado Elias Santiago. Deputado não se encontra em plenária. Eu convido o orador seguinte, o deputado Torrinho Torres. Eu queria dar aqui da mesa os parabéns ao deputado Josué, que já me informaram e a assessoria já me chamou a atenção, que hoje Vossa Excelência está convidando os deputados para um almoço, é seu aniversário. Por favor, só diga onde é o restaurante, que com certeza os deputados vão ficar muito alegres de poderem participar desse momento, ainda mais sabendo que é Vossa Excelência o principal pagador deste almoço, né? Não é muito fácil tirar alguma coisa do bolso de Vossa Excelência, mas hoje, com certeza, isso vai acontecer, né? Que Deus lhe proteja, deputado Josué, que dê muitos anos de vida, felicidade a você junto à sua família e que você possa ser essa voz em prol do povo do Estado do Pará. Parabéns. Eu convido o orador seguinte, que é o deputado Rony Silva. Mesmo não se encontra em plenária, eu convido o orador seguinte, o Wesley Tomás. O Wesley Tomás ainda não chegou. Eu convido, portanto, o aniversariante do dia, deputado Josué Paiva. Meu presidente Chicão, em seu nome, cumprimento a mesa. Estendo meus cumprimentos a todos os meus colegas, deputados já presentes na casa, também a toda a nossa equipe de funcionário aqui da LEPA, que
nos assessoram aqui para que os trabalhos possam ser conduzidos com muita responsabilidade e competência, os nossos amigos visitantes que já estão aqui presentes, meus cumprimentos. Já foi dito aqui pelo meu presidente, e eu agradeço a felicitação, a homenagem. Hoje, 22 de novembro, Deus me proporciona mais um ano de vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por este dia, por esta data. Eu, desde da primeira hora do dia que venho recebendo várias felicitações, quero aqui agradecer ao nosso governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que bem cedo me fez uma homenagem, uma felicitação, a nossa vice-governadora Hanna e a todos os colegas, o meu pastor presidente da minha convenção, que é o pastor Gilberto Marques, muito obrigado, e assim a todos os demais líderes evangélicos, no qual eu tenho um rol de relação, muito obrigado por tudo que vocês têm desejado para o pastor Josué Paiva, né, e para o mandato que hoje eu exerço aqui na casa, e assim a todos, mas em especial minha família. Quero registrar aqui o meu pai, minha mãe, o qual eu amo tanto, e eles em nenhum momento esquecem deste filho. Sou o filho primogênito, mais velho da família, e eu acho que com isso sempre há uma responsabilidade um pouco mais dos pais em sempre estar intercedendo, pedindo a Deus que continue guardando e abençoando. Mas sei também que todos os meus irmãos são abençoados pelos meus pais. A minha esposa, Jade, muito obrigado pela parceria, por sempre estar do meu lado, meus filhos, e assim a todos os meus amigos, a minha equipe hoje que compõe aqui, o meu gabinete, a Cristina, que é a chefe do gabinete, a todos os demais membros que compõem aqui a minha assessoria para que nós possamos exercer esta função de deputado estadual. O Álvaro, que é meu parceiro aqui de plenário, que me assessora, muito obrigado, Álvaro, o Evandro, e assim a toda a equipe. Quero não ser longo aqui em palavras, eu venho apenas agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz em minha vida. Quero declarar aqui de público, nesta manhã, que eu sei que eu estar aqui hoje exercendo este cargo foi um milagre, foi algo de Deus na minha vida, foi o querer de Deus. Eu sei que muitos outros colegas, até mais capacitados, quem sabe bem mais preparados do que eu, estavam para exercer esta vaga, mas Deus achou graça e escolheu em mim para que pudesse estar aqui exercendo. E faço isso com muita dedicação, com muita responsabilidade, tenho dado o meu melhor para que eu possa representar o povo do meu estado, os quase 37 mil eleitores que depositaram o voto de confiança no ano passado para que eu pudesse estar hoje eleito, mas também representando a todos os munícipes, a toda a população do meu estado. Sempre estou aqui destacando a minha instituição, que é a Assembleia de Deus, que é a Comieadepa, no qual eu tenho um zelo muito grande pela minha instituição, confio nas minhas lideranças, sempre estou aqui destacando o nome do meu presidente, que é o pastor Gilberto Marques, um homem que é digno de todo respeito, de toda admiração e que é um exemplo de vida, de conduta e de liderança para mim e para os demais membros da instituição. Mas também
representando a todo o público cristão do estado do Pará, tá? Não faço diferença, sempre estou aqui me posicionando nas pautas que possam defender a fé cristã no nosso estado. Assim também toda a população, em especial sempre ali, uma população que por muito tempo esteve distante da capital, dos acessos, das políticas públicas, pode-se dizer que é a região oeste do Pará, que é a região do Marajó, as regiões com mais dificuldade de acesso aqui à nossa capital. Mas, graças a Deus, não só a atuação do meu mandato, mas desta casa, os demais parlamentares que se unem em prol da população, o nosso governador Helder, que é um governador presente, um governador sensível com as causas dos menos favorecidos, dos mais distantes, pode-se dizer, do acesso às políticas públicas, e o nosso governador tem sido sensível e as políticas têm alcançado. A nossa região lá, o oeste do Pará, tem sido alcançada, tem sido beneficiado pelas políticas públicas, e eu sou testemunha, eu me sinto realizado em poder estar exercendo o mandato nesse período, ao lado do governador Helder, ao lado de vocês, deputados, que têm dado atenção e valorizam realmente as causas dos menos favorecidos, para que essas causas, para que as políticas públicas possam realmente alcançar a todos. E com isso, a sociedade, com isso, as regiões mais distantes desse estado, os menores municípios, as menores agrovilas, têm sido alcançadas. E eu me sinto realizado em poder estar fazendo parte desse governo, como base aliado, como alguém que defende as políticas públicas que realmente beneficiam os que mais precisam. E assim vamos continuar na atuação do mandato, hoje como líder aqui na Casa do Republicano, meu partido, que tem me acolhido, que tem me abrigado e que tem me dado todo o apoio para que eu possa estar dentro do estado, dentro das regiões, atuando com todo o apoio do partido e assim podendo tratar e fazer chegar as ações através do mandato, mas com o apoio do partido, e assim as políticas públicas poder beneficiar todos. Muito obrigado, colega Fábio Freitas, pela parceria, e assim vamos avançando por todo o estado do Pará, dentro da atuação do mandato, com Deus sempre no comando de nossas vidas. Meu muito obrigado. De acordo com a ordem de inscrição, nós temos aqui inscrito o deputado Carlos Bordalo, a quem eu convido a se pronunciar no grande expediente. Senhor presidente, na segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, nós pudemos confirmar uma hipótese que eu venho confirmando ao longo da minha experiência parlamentar legislativa. A de que uma política pública, ela não acontece da noite para o dia. Uma política pública,
tem que ir ganhando contornos a partir de uma construção que agregue experiência, que agregue conhecimento, que seja capaz de integrar o conhecimento acadêmico, científico, com a experiência prática das populações, dos agentes públicos, daqueles que intervêm diretamente nos territórios. Então, vamos lá. Em novembro de 2022, a parte da mesa diretora aqui atrás é a que fala mais alto do que, inclusive, o plenário, senhor presidente. Essa parte aqui está falando cada vez mais alto do que o plenário. Em novembro de 2022, o governador Helder Barbalho sancionou, em solenidade histórica no Teatro da Paz, o Estatuto da Equidade Racial do Estado do Pará. Uma emenda constitucional aprovada por este parlamento depois de 2 anos e meio de construção, em que a nossa Comissão de Direitos Humanos acolheu uma demanda da sociedade, dos movimentos negros e negras, do Ministério Público, da Defensoria Pública e com a consultoria permanente do Centro de Defesa de Estudos dos Negros Paraenses, o CEDEMPA. Depois de 2 anos e meio de construção, foi apresentado este projeto do Estatuto da Equidade Racial e aprovado por esta Casa. O governador reuniu no Teatro da Paz a sociedade do Pará, os movimentos sociais, as autoridades e sancionou a lei. Mas, ao sancionar a lei, ele já antecipou um programa de reparação histórica aos povos negros do Pará, de consolidação de territórios quilombolas, de medidas para que a educação pública no Pará tratasse do racismo como entrave estrutural. Trata-se do racismo estrutural. E lá, naquele programa, estão alinhavadas diversas ações do governo. Um ano depois, na mesma data, 20 de novembro de 2023, no Centro de Convenções da Amazônia, o Hangar, essas políticas puderam já ser visibilizadas. 16 territórios quilombolas foram definitivamente estabelecidos como territórios devidamente reconhecidos e legalizados. E as populações receberam das mãos do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hannah Gassan os títulos definitivos. Uma alegria para aquelas populações. Mais de 1.200 famílias beneficiadas. Uma população de mais de 50 mil pessoas de origem preta.
Mas também inicia-se a construção de uma nova mentalidade antirracista no Pará, porque não basta ser contra o racismo em uma sociedade que tem racismo estrutural, é preciso ser antirracista. E o governador, com a coragem de um jovem que está vendo para frente, lança o programa para a qualificação de todos os profissionais de educação do Estado para a implementação de abordagem antirracista nas escolas públicas do sistema SEDUC em todo o Pará. A educação é fundamental para que nós nos afastemos deste passado baseado na escravatura, no tráfico humano, na exploração dos seres humanos, para um novo tempo, um tempo de liberdade e um tempo de reconhecimento. E mais uma medida, foi assinado o aporte dos primeiros R$100 mil no Fundo Estadual para a promoção do trabalho digno no Pará, ou seja, o fundo que vai trabalhar para que esta chaga civilizatória que nos envergonha ainda do trabalho análogo à escravidão, que acabou a escravidão formal, mas tem outros tipos de escravidão que ainda perduram na nossa sociedade. Todos os dias tem notícia de que os fiscais do Ministério do Trabalho libertam pessoas em situação de escravidão moderna, pois o Pará agora tem um fundo. Esses 100 mil primeiros R$100 mil se transformarão brevemente em mais de R$10 milhões, porque todas as multas que sejam provenientes do Estado do Pará relacionados a trabalho análogo à escravidão serão incorporadas neste fundo, em vez de irem para o Fundo de Amparo ao Trabalhador em Brasília. Outra política pública que nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. Foi aqui, na Comissão de Direitos Humanos, que os contornos e o projeto deste fundo foi construído e enviado ao Executivo. O Executivo passado não deu seguimento e não enviou para cá, pois o governador Helder Barbalho enviou para cá. Nós aprovamos, e agora o fundo já está em andamento. 3 notícias espetaculares. E um momento muito importante foi quando nossa deputada Lívia, nós levamos um pano, uma estola daquelas oficiais que recebemos no Ministério da Cultura e presenteamos o governador com ela, pois ele, com muito orgulho, colocou, e desta forma ele assume oficialmente a cooperação do Estado do Pará com o nosso país irmão, a Guiné-Bissau. Ontem, dê um minuto para concluir, senhor presidente, por favor. Ontem, mais um minuto, por favor, para o deputado. Ontem nós nos reunimos com a vice-governadora Hannah Gassan, a deputada Lívia, que tinha outro compromisso, porque mudou o horário da reunião, não pôde estar presente, mas estávamos eu, o secretário Jarbas Vasconcelos, professora Jaqueline Freire, que compuseram a nossa delegação junto com a deputada Lívia e com a promotora Lília Braga, do Ministério Público. E ontem foi decidida a instalação de um grupo interinstitucional do Governo do Estado
para estudar a implementação da Agenda de Cooperação Solidária com a Guiné. Estou muito feliz. Este Dia da Consciência Negra vai ficar para a história. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bordalo. Eu convido a se pronunciar o deputado Coronel Nil. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, TV Alepa, Rádio Alepa, o povo do Pará. Presidente, primeiro, obrigado pela paciência e pela disponibilidade de me liberar ontem, pela data de ontem, e já estou de volta hoje no plenário para cumprir com o meu ponto aqui na Assembleia. Obrigado pela sempre ouvindo as nossas demandas, presidente. Obrigado. Estive ontem em Brasília em várias reuniões produtivas, onde nós fomos ouvir as demandas a nível de Belém, solicitar recursos para atender as comunidades, os municípios, e ouvir os planejamentos para o ano de 2024. Tivemos também na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que é presidida pelo deputado federal Sanderson, e o vice-presidente é o coronel Ulisses, do Acre, inclusive da minha turma de polícia, onde ontem seria ouvido como convocado o ministro Flávio Dino. E pela terceira vez, o ministro não compareceu. Uma covardia com o povo do Brasil, um desrespeito aos deputados federais, e nós também, estaduais, no Brasil, de não ir uma convocação. Ainda mandar um documento dizendo que não ia porque estava com medo, ameaçado, dentro da própria Câmara Federal. Um absurdo isso. É um desrespeito, é uma falta de escrúpulo de um ministro que se diz entendedor do direito e não saber o regulamento e a disciplina interna da Câmara Federal. Então, precisa se tomar das providências de uma pasta tão importante como é o Ministério de Segurança Pública, que envolve recursos extraordinários e tem um fator fundamental a nível de Brasil, que é o Ministério da Segurança Pública. E são 12 requerimentos feitos na convocação desse ministro para ser ouvido e falar sobre a dama do tráfico, falar sobre as ações, falar sobre a subida no morro. Quer dizer que subir no morro ele não tem medo sozinho, mas ir lá na Câmara Federal ele tem medo. Então é um absurdo, eu nunca tinha visto isso na minha vida, um ministro de tão incompetência para uma pasta tão sensível e tão importante para o Brasil. Também estivemos reunido também ontem na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde o presidente é o deputado federal Joaquim Passarinho. E lá tivemos o deputado do governo, onde fez uma exposição da LDO, da Lei Diretriz Orçamentária 2024. Foi de suma importância essa palestra, essa reunião, porque nós sabemos o destino da diretriz do orçamento de 2024. Uma meta fiscal passada pelo governo federal de 2024, 0%, 2025, 0,5%, e 2026, 1%. É o crescimento fiscal do nosso Brasil, 0 em 2024. Com uma arrecadação em cerca de 130 e poucos bilhões, com déficit de quase 180 bilhões de reais. É a dívida interna nossa. Então, essa palestra foi de suma importância para sabermos os caminhos que o Brasil estamos indo e precisamos tomar decisões certas no orçamento e na finança do nosso país. As coisas estão caminhando para o lado negativo. E o financeiro, quando entra num buraco para sair, é difícil. Não é uma passe de mágica. Então, precisamos ter cautela, olhar uma visão especial para esse Ministério da Economia e para a economia do nosso país. Também tivemos o triste fato da morte de um dos patriotas, vamos dizer, de um cidadão, né? Porque falar patriota fica ruim, né? Mas de um cidadão chamado Clériston Pereira, pai de 2 filhos, que morreu sob tutela do governo federal. Estava preso na Papuda, com, pasme os senhores,
30 internações na emergência enfermaria do presídio de Papuda. 30 internações. Sem antecedentes criminais e com parecer favorável da PGE desde o dia 1º de setembro, na mão de um certo ministro do STF, para dar o parecer de liberdade provisória, e não deu, e ocasionou na morte. É uma quebra total do Estado democrático de direito, quando se vê uma pessoa morrer sob tutela do Estado, uma pessoa de réu primário, uma pessoa sem antecedente e com parecer favorável à liberdade provisória. Aí vemos agora, recente, um traficante foi pego com 100 quilos de cocaína dentro do seu carro. Foi liberado na audiência de custódia. Está sendo invertido os valores. Cidadãos presos, bandido solto. Ministro sobe no morro, o cidadão não pode andar na cidade. Essas são as ações do governo federal. Não estamos falando aqui de bandeira política. Sabe qual é o meu discurso? Meu discurso é quanto melhor é melhor. Não é quanto o pior é melhor, não. É quanto melhor é melhor para o nosso país. Mas não podemos aceitar que uma ação dessa quebra-se o Estado Democrático de Direito quando se soltam elementos de réu primário, sem antecedente, com 30 internações, com parecer médicos, e 2 meses na mão de um ministro para dar um parecer e não dá. Mas se fosse ações de outros políticos, ele daria o parecer em liberdade provisória. E temos os maiores corruptos da história do Brasil andando à solta para baixo, para cima e gozando da nossa cara aí. Então, meus pêsames à família do Clériston Pereira. Podemos falar que era um patriota, porque patriota é aquele que obedece às leis, é aquele que obedece à bandeira do nosso país, que glorifica nosso país. É aquele que vai rezar para a missa, aquele que vai andar no dia a dia. Esse é o verdadeiro patriota, mas não são discriminados. Parece que no Brasil ser patriota hoje é discriminado. Então, fica aqui meu repúdio, a minha insatisfação, e o Senado Federal precisa tomar as devidas providências. Não é só a PEC de tirar os poderes do STF, não. Não só a PEC que resolve. Nós temos que sim, agora, nós como cidadão, procurar o seu deputado federal, o seu senador, e solicitar que seja de imediato feito o impeachment. Se você cortar pela asa 2 ali, o resto se acalma e volta à normalidade. Respeitar os poderes. Eu nasci e cresci aprendendo que cada poder são independentes. Executivo executa através dos prefeitos e governadores o presente. Legislativo legisla projetos de leis, deputados e vereadores para o nosso futuro. E o judiciário que julga o passado das leis, através dos juízes e promotores. Eu sempre cresci aprendendo isso. Os poderes são independentes, respeitando uns aos outros. A Argentina já mostrou que não quer mais esse regime de comunismo. A Argentina mostrou. Ano que vem será os Estados Unidos. Aí sobrará só o Brasil para 2026. Então essa onda vai cair de novo aqui, se Deus quiser, para voltarmos a respeitar a pátria, família, contra o aborto, contra as drogas, porque é fácil falar, libera a droga, mas você não tem alguém familiar dentro da sua família que tem a dependência da droga, e você vai ver a droga do álcool, da maconha, da cocaína, do crack. Vai lá em São Paulo, lá naquele local onde ficam os drogados, lá você vê lá a desilusão que é, a dependência, a morte, a destruição da família, que é a droga. Ainda tem uns elementos aí, umas pessoas que defendem a droga. O uso medicinal é uma outra coisa, mas que seja trabalhado, oficializado e colocado em prática devidamente autorizada, mas droga não. Então, ficamos tristes por essa situação, fica nosso repúdio, já estou fazendo documentos, encaminhamentos, solicitando que esteja tomada atitude, e esperamos que nesse mês ainda que resta de novembro e dezembro, que a Câmara Federal, através dos nossos deputados federais e nossos senadores, tome uma devida providência contra
essas ações de abuso de autoridade de certos ministros, porque caracteriza bem claro um abuso de autoridade. 60 dias o documento na mão e acaba resultando na morte de um patriota. Presidente, muito obrigado e bom dia a todos. Está escrito para se pronunciar o deputado Fábio Freitas, a quem eu convido, neste momento, a ocupar a tribuna da casa. Bom dia, senhor presidente, deputados, a todos que estão aqui, servidores da casa, na tribuna também. Quero falar algo interessante, principalmente para quem vai receber esse vídeo depois, através das redes sociais. Quero falar a respeito do projeto de indicação 102/2023, que é o projeto Artes Marciais nas Escolas. Eu tenho aqui, no plenário, aqui, os mestres de várias artes marciais, como o mestre Ricardinho, Arthur Tubarão, David, Gleidson, Marcelino, o Eduardo e outros mais, mas gostaria aqui de parabenizar também o mestre Cacá, que ele fez esse projeto juntamente comigo, aonde está na casa, protocolamos ele e já fizemos a atividade em algumas escolas e tem até métricas, mostrando que ajuda muito as artes marciais nas escolas para tirar o jovem da ociosidade, para tirar ele das drogas e também formar ele um atleta e ser uma pessoa bem melhor aqui na sociedade paraense. Então, considero um tema de suma importância para o desenvolvimento integral de nossas crianças, como também nossos adolescentes, jovens, a prática dessas artes nas escolas. Como sabemos, as artes marciais vão muito além do simples exercício físico. Elas englobam um desenvolvimento motor cognitivo e afetivo social, elementos essenciais para a formação dos nossos jovens. Em um mundo onde a tecnologia e a atividade física ganham cada vez mais espaço, isso é uma realidade. É fundamental incentivarmos práticas que estimulem não apenas o corpo, mas também a mente e relações sociais. Em meio a isso, observamos o crescente interesse dos nossos jovens pelas artes marciais. Este interesse natural nas artes marciais é uma oportunidade de ouro para nós, educadores e também legisladores, de fazermos a diferença na vida destes jovens. A prática regular dessas artes não apenas melhora o condicionamento físico, mas também aumenta a concentração, o que é benéfico para o rendimento escolar. Além disso, as artes marciais ensinam valores fundamentais como respeito, disciplina, lealdade e equilíbrio emocional. Por isso, apresentei este projeto, é o número 102/2023, que solicita ao governo do Estado a instituição do programa Artes Marciais na Escola. É um projeto de indicação, por isso deve ser adaptado e enviado pelo Poder Executivo na rede estadual de ensino no Pará. Este programa visa integrar as artes marciais no currículo escolar, oferecendo aos estudantes a chance de se desenvolverem plenamente, tanto física quanto mentalmente, assim, afastando da criminalidade, ocupando a mente dos nossos jovens. Faço um apelo ao nobre governador Helder que implante o projeto, nem que seja experimental, nem que use somente em uma área vermelha, que assim seja, mas até mesmo para depois ser implementado aos poucos, pela CEEL e também pela SEDUC, com o apoio dessas parcerias, associações locais, federações, é de suma importância. Vamos juntos transformar a vida dos nossos jovens, usando artes marciais como ferramenta poderosa do desenvolvimento integral e social. Tem gente que vai falar assim, não, mas isso aí nunca vai passar. Ela não precisa passar. Eu quero só falar para vocês que existe a nova Lei Geral do Esporte e a ausência da regulamentação para a profissão de professor de artes marciais.
como representante aqui do povo e defensor também dos interesses dos professores de artes marciais, eu vou me comprometer aqui em lutar incansavelmente para que a regulamentação desta profissão seja uma realidade. É essencial reconhecer a importância desses profissionais que não apenas ensinam uma disciplina esportiva, mas também transmitem valores fundamentais, como eu disse, como respeito, disciplina e persistência. Farei o possível para garantir que a voz desses profissionais seja ouvida e suas necessidades atendidas. Vou trabalhar para assegurar que a regulamentação seja justa, proporcionando a eles a segurança e o reconhecimento que merecem. É hora de corrigir essa omissão e garantir que os professores de artes marciais tenham seu devido lugar na legislação esportiva do nosso país. Quero aqui falar a respeito, eu já enviei para o secretário Rossielli um pedido aonde eu estive na Escola Estadual de Ensino Fundamental Mário Barbosa, ali na Terra Firme, me reuni com todos os jovens, alunos, pais, até mesmo professores, aonde eles estão pedindo para que não se encerre as atividades do programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite. Então, eu estou pedindo aqui encarecidamente para a Assembleia Legislativa, nosso presidente Chicão e até mesmo ao secretário Rossielli. Hoje eu vou passar para o chefe da Casa Civil, doutor Luziel, para que não se encerre isso aqui. Então, eu solicito respeitosamente que sejam reavaliadas as decisões pertinentes ao fechamento deste turno ali da Escola Mário Barbosa, ok? Tenho mais 3 minutos, vou falar sobre o encontro ruralista, vai ser aqui o 60º encontro ruralista, organizado pela FAEPA, através do nosso presidente, Dr. Carlos Xavier, que vai acontecer agora, dia 28 de novembro, terça-feira. Estarão presentes sindicatos rurais dos 144 municípios, governo do estado, como também os parceiros, Emater, SEDAP, CEAF também, como prefeitos, vereadores, parlamentares e entidades representativas do setor produtivo, como a ACP, FIEPA, FEComércio e entre outras. Todos esses agentes discutirão as próximas diretrizes do setor produtivo que gera riqueza no nosso estado, o agronegócio. É importante destacarmos que nosso mandato sempre foi alinhado com as ações do setor produtivo. É importante falar aqui que quando assumimos a presidência da Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio, Serviços, Empreendedorismo, Cooperativismo, em março de 2023, já andamos por todas as regiões do estado do Pará, ouvindo as demandas de todos os setores. E, além de ouvir, também fomos procurar tomar providências, tanto o governo do estado, o governo federal, fomos no IBAMA, falando sobre a atuação que estavam tendo, truculenta aqui com os produtores que eram fiscalizados por este órgão. Fomos na ANAC pedir a homologação de várias pistas que tem no nosso estado para que sejam homologadas. E também fomos no DENIT falar sobre as nossas BRs que precisavam de asfaltamento. Muitas já foram conclusas, outras ainda há de ser. Reforço aqui que temas de extrema importância serão debatidos no encontro ruralista, tais como regularização fundiária, que peça apoio ao ITERPA, ao INCRA, para que venha tirar esse entrave do setor que mais cresce, que é o setor produtivo. O crédito rural também acessível pelas instituições financeiras, peço apoio também até da IDEFLO, porque o Cressol está aí chegando no estado com força total e tem alguns entraves ainda, mas isso é possível se organizar. E reforço aqui que nós estamos juntos, para lutar na escoação da produção, até mesmo através da nova rodovia que está vindo aí, tanto fluvial como ferroviária, a Ferrogrão.
E vai ter ações de capacitação da agricultura familiar, com o apoio da Emater, da SEDAP, da CEAF. Vamos falar sobre regulação das leis no que tange o crédito de carbono e também ao equilíbrio do meio ambiente, tudo alinhado com a COP30. Então, desejo todo sucesso nos debates e aviso que estarei para ouvir todas as demandas do setor e trazer aqui para esta casa, que através dessa comissão vamos juntos fazer um Pará muito melhor para as futuras gerações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fábio Freitas. Temos aqui, pela ordem de inscrição, a nossa querida deputada Lívia Duarte. Bom dia, Assembleia Legislativa do Estado do Pará, meu presidente Chicão. Inicio os trabalhos de hoje falando a vocês que nós terminamos ontem o nosso protocolo. Falamos aqui das 4 mulheres que nós oferecemos à LEPA para que sejam consideradas patrimônio imaterial cultural do Estado do Pará. E hoje nós apresentamos também à LEPA os 4 homens que nós achamos que não podem deixar de serem considerados, inclusive 2 deles. Eu tive uma surpresa absurda de saber que ainda não são considerados formalmente, porque, obviamente, que já são um patrimônio do Estado do Pará. Então, hoje nós apresentamos, e logo mais eu falo melhor, hoje nós apresentamos o imortal Tó Teixeira, nós apresentamos o maestro Valdemar Henrique, que me surpreendeu absurdamente saber que já não tem esse título. É, inclusive, um dos nomes, é um nome de um dos teatros mais lindos do Estado do Pará, aquele teatrinho experimental lindo, belíssimo, Valdemar Henrique. Eu não sabia que o Valdemar não tinha o título de patrimônio cultural e material. Fiquei surpresa e penso que uma parte do nosso futuro só será contada se nós contarmos o nosso passado, e que nem é tão passado assim. Então, fico muito honrada de apresentar esta casa, o nome do maestro Valdemar Henrique. Também, da mesma forma, fico emocionada de apresentar o nome do músico, compositor, multi-instrumentista e dedicadíssimo investigador, pesquisador da música popular brasileira, o querido professor Salomão Habib, para que também seja agraciado com esta casa. E, por último, o nosso queridíssimo, extraordinário guitarrista, Manuel Cordeiro. Então, nós apresentamos 4 mulheres e apresentamos 4 homens a este poder para que se tornem formalmente patrimônio cultural e material do Estado do Pará, sendo que já são. Eu falei que falo logo mais sobre este assunto porque separei algumas coisas para falar no grande expediente. Nós tivemos essa semana dezenas de eventos a respeito da consciência negra. E são importantes de serem realizados, gente, muito. As pessoas falam, respeito não tem cor. Respeito não tem cor. Não é verdade. Porque falta de respeito tem cor sempre. Nós precisamos falar da consciência negra em novembro, em outubro, em janeiro, em março, mas é importantíssimo que haja um mês para pensar nas experiências de libertação de um povo que chegou a este continente amordaçado, escravizado, que saiu no nosso território, saiu
do Porto, onde visitei com o deputado Carlos Bordalo e uma enorme comissão, o Porto de Caxel, em Guiné-Bissau, quase 100% das embarcações que atracaram formalmente no Porto de Grão-Pará. Então, é importantíssimo que a gente reconte, que a gente pense. Ontem realizamos, deputado Bordalo, eu não estive lhe acompanhando, porque ontem remarcamos, então ontem foi a segunda vez que nós tentamos realizar e conseguimos, um seminário sobre a atualização da lei de cotas, com a presença de N entidades importantíssimas, uma delas o SEDEMPA. Vossa Excelência foi muito citado, por isso eu estou lhe citando o deputado Bordalo, numa força-tarefa e num pedido dos movimentos sociais que nós possamos fazer a apresentação dos caminhos do Estatuto da Equidade Racial. Então, falamos muito sobre a lei de cotas, muitos cotistas estavam lá e falaram das suas experiências e da necessidade que a gente pense os próximos passos, como, por exemplo, uma política de permanência nas universidades. E uma política que pense para além das universidades, as pós-graduações e a política de emprego, como a que nós já temos aqui de cota para o serviço público. Então, foi um evento lindo. Começamos com a bênção da Mameto Moaguile e falamos muito, ouvimos muito. Sobretudo, temos um denso relatório de encaminhamentos. O deputado Bordalo depois lhe envio para que a Comissão de Direitos Humanos também possa se debruçar sobre ele. Também dizer a vocês que nós vamos realizar, eu, o deputado Carlos Bordalo, a Comissão de Direitos Humanos desta casa, que eu vice-presido, tendo como deputado Bordalo presidente, nós vamos realizar, já com o aval da nossa presidência da casa, o deputado Chicão, no dia 18 de dezembro, o Dia dos Migrantes, com a participação do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas. Então, junto com a ONU e com um monte de movimentos sociais, sessão conjunta com a Câmara de Vereadores e Vereadoras de Belém, a gente quer discutir um pouco da problemática e das soluções, e da xenofobia, e das razões, e da alegria, e da tristeza da migração para o estado do Pará. Então, conto com todos e todas no dia 18. Termino fazendo duas rápidas inquietações. A primeira, gostaria muito que o deputado Heraldo estivesse aqui, porque ele é um grande deputado na região. Eu estive no município de Altamira e também estive, Altamira é um lugar muito querido por mim, uma grande fortaleza do movimento dos atingidos por barragem, a quem todos sabem, ajuda na coordenação política do nosso mandato.